Olá, galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rony, sou estudante da Universidade Federal da Bahia e hoje eu vou estar falando a vocês um pouco sobre microcorrente. Então, vamos lá? Microcorrentes, também conhecida como MEMS ou Micro Electroneurostimulatio, são uma modalidade terapêutica que se utiliza de baixa amplitude e baixa frequência para propiciar o seu efeito terapêutico. Por se tratarem de uma corrente com baixa intensidade e baixa frequência, passam imperceptíveis aos receptores sensoriais. É uma corrente quadrada, alternada, simétrica e equilibrada, como está sendo representada na imagem. Então, para entendermos um pouco sobre como agem as microcorrentes, precisamos entender de antemão o que significa bioeletricidade. Este termo que pode estar muitas vezes associado ao potencial elétrico gerado pelos neurônios não é só pertencente a eles. Nas diversas camadas dos tecidos do corpo humano há a existência de íons, e esses íons, por sua vez, conferem àquele tecido uma capacidade de armazenar energia, também chamada de capacitância. A diferença de capacitância entre os tecidos, chamada de potencial elétrico, ou melhor, diferença de potencial entre os tecidos, lhe confere a possibilidade de trânsito de íons entre eles. Num tecido saudável, essa capacidade elétrica fica em aproximadamente 30 microamperes. Só que quando ocorre uma lesão, ou por parte de uma doença, ou por parte de uma perfuração, por exemplo, a capacidade elétrica daquele tecido, a capacitância, a capacidade de transporte de íons para um lado ou para o outro é afetada. E é aí que a microcorrente entra. É uma corrente que tenta simular a corrente biológica. Ou seja, é uma corrente que tenta mimetizar a homeostasia corporal. Então, para se utilizar as microcorrentes, os parâmetros devem ser entre 30 a 500 microamperes, sendo os ideais entre 160 a 200 microamperes, que conferem a melhor capacidade de recuperação dos tecidos. Tendo uma frequência de 0,1 a 5 Hz, sua largura de pulso mais ou menos 1,6 segundos e o tempo de uso maior ou igual a 20 minutos, sendo a possibilidade de utilização de eletrodo de vários tipos, mas os mais indicados são os autoadesivos. Então, quais os benefícios fisiológicos que as microcorrentes trazem aos tecidos? Um aumento significativo na síntese de ATP, de cerca de 300 a 500% a mais na produção de ATP, um aumento na proliferação de fibroblastos, um aumento na oxigenação, um aumento na absorção de nutrientes, ou seja, os nutrientes passam a chegar melhor nos tecidos para que haja uma melhor recuperação daquele tecido e, consequentemente, uma melhora na troca iônica, facilita a eliminação de catabólitos residuais e ajuda a neutralizar a polaridade oscilante de células deficientes, ou seja, ajuda a melhorar a capacidade elétrica daquelas células que estão danificadas. Então, para que servem, para que são indicadas as microcorrentes? Elas são indicadas para fraturas, principalmente, e cicatrização, pós-operatório imediato, seja de cirurgias faciais, abdominoplastia, mamoplastia, lipoaspiração, entre outros, acne e redução de edemas, devido a essas características fisiológicas citadas anteriormente. Em relação às contraindicações, não há nenhuma contraindicação absoluta, porém há várias contraindicações relativas, como marca-passo, pacientes com câncer, pacientes gravídicas, cardíacos graves, epilepsia e aplicação no tórax, que deve ser observada
em relação de cada paciente, ou seja, deve ser observado cada caso. Essas são as minhas referências e muito obrigado.